costurar nos Então, o que acontece? Só que houve um problema. Qual é o problema? Em vez da igreja diminuir, a igreja começou, Atos, capítulo 1, versículo 15. Eles começaram com 120 pessoas na igreja. Aí quando chega em Atos, capítulo 2, 41, aquela multidão de 120 passa de 120 para 3 mil. Quando chega no capítulo 4, versículo 4, a multidão que era de 3 mil já é de 5 mil. Veja só, quando é no capítulo 8, a Bíblia diz: grande era a multidão dos que criam. Quando chega no capítulo 15 de Romanos, versículo 21 em diante, Paulo usa uma expressão que ele diz: não há nenhuma parte do mundo a qual o evangelho não tenha sido pregado, porque a história vai dizer que em 50 anos, meio milhão de cristãos já existia em toda a Judéia, e em 60 anos basta, sem microfone, sem carro, luz elétrica, internet, todo mundo naquela época já tinha sido evangelizado em 60 anos, debaixo de lágrima, morte, muitos anos. Se você pegar o Novo Testamento, olha, torcer assim, ele vai sangrar, porque muita gente morreu. Então, o Sinédrio, como o Império Romano, que era influenciado pelo próprio Sinédrio, começa agora a perseguir o povo para matar o povo. O próprio imperador, né? A história diz que foi 300 anos de perseguição, meu filho, sem parar, olha. Foi muita gente morrendo, 300 anos, entendeu? A história vai dizer que no anfiteatro romano, um livro como você fala de livro também, é o Coliseu Romano, quem tiver um livro, uma relíquia muito bom, vai dizer que era morto por mês, mais de 30 mil pessoas por mês eram mortas no teatro. E aí? Todo mês, 30 e poucas mil pessoas eram mortas ali dentro. É engraçado que isso é uma parte que ele diz, que a morte cristã vibrava com o povo. Vibrava. Só que, na areia, né? qual é o problema? O imperador Nero começou agora a questionar as mortes. Por quê? Porque ele mandava matar o povo. Era estratégia de Satanás naquela Mas época. quando Tiago foi morto, ele prendeu Pedro, porque o povo Estava. Pedro era o pastor da igreja, era o líder, era o cabeça. Entendeu? Porque eles começam agora a perseguir os discípulos. Porque os discípulos eram os cabeças. Há uma perspectiva militar, tá certo? Os militares dizem que para você vencer uma guerra é necessário você matar a cabeça pensante. Qual é a estratégia do Sinédrio? Vamos matar os líderes. Olha, se a gente matar o líder, o povo morre. É hoje diferente da estratégia de Satanás. Mata o pastor, olha, faz a cocó, mata o líder que a igreja morre. É assim não? É, irmãos. Entendeu? Então, vamos matar os líderes. Observe que o texto vai dizer que ele estava perseguindo hoje os discípulos. Vamos pegar os discípulos, matar a cabeça pensando. Por que ele deixou Pedro preso todo dia? Tiago era discípulo ou não? Era discípulo, já matou um líder. Olha, o outro está lá, e o povo mata Pedro. Antes de Pedro teve outras mortes, mas o povo estava vibrando, porque era o líder da igreja. É como se ele estivesse perseguindo alguém que não conseguia ser preso, eles conseguiram pegar. Pronto, vamos ver agora o líder Pedro, o influenciador morreu. Entendeu? Então, assim, por isso que eu entendo assim, né? Que mas vocês perceberam quanto de informação a gente já teve no versículo. Estudar é outra coisa, irmãos. Por isso que nessa época aí que Pedro é preso, a perseguição estava tão grande que os crentes não mais iam para a sinagoga, né? Escondidos, estavam fazendo uns cultos escondidos. Por isso que a turma entra na casa de Maria. Maria de Jerusalém, que era mãe de João Marcos. Porque se fosse o escritor do Evangelho de Marcos. Entendeu? Que era um dos intérpretes de Pedro. Então o que acontece é o seguinte. Então, vamos lá. Paulo está envolto em todo esse cenário. O próprio Nero, para você entender o seguinte, que Nero, imperador Nero, vai questionar as mortes. Por quê? Ele manda matar o povo, em vez da igreja diminuir,
A igreja estava crescendo. Sabe o que é que Inácio diz? Que o meu sangue sirva de trigo, que os leões possam comer a minha carne, moer, e que meu sangue sirva de trigo, sirva de semente, para que outros possam vir por ele, ou através dele germinar. O escritor chega a dizer, Inácio, o escritor chega a dizer que na arena os cristãos, é sério, os cristãos na arena sabiam morrer. Morrer! É sério. Eles morriam por vontade. Com prazer. Parece um negócio que, dentro da perspectiva humanista, parece que é um negócio de Pra hoje, muita gente, a gente está num evangelho like assim. A nossa geração vem vai tá aí. Não, mas é pior que tem. Olha, vê só o que acontece. Vê o que acontece, vê só. Paulo está indo, envolto em toda essa matança. O imperador vai dizer o seguinte: como é que é isso? Estou mandando matar o povo, e em vez da igreja diminuir, o povo só está crescendo. Sabe qual é? Sabe o que é que o propósito vai dizer o imperador dela? É porque as pessoas que estão na arena, os próprios romanos também, quando vê eles morrendo por esse Cristo, acredita, imperador, que este é o verdadeiro Deus. Aí morrem com ele. Tinha pessoas no anfiteatro que tinham se convertido segundo o Coliseu ao próprio cristianismo. O próprio indivíduo que foi matar Tiago a espada. O cara ia matar Tiago a espada. No meio do caminho, Tiago conversando, falando de Jesus. O cara se converte e resolve morrer com ele também. Está entendendo, irmão? Aí Paulo está vendo que o cristianismo está sufocando o judaísmo, que o cristianismo está assolando, está acabando com a crença judaica, com os dogmas. Vamos parar isso aí. Então ele começa agora a perseguir o povo por zelo. E ele começa também a matar. O povo não quer se render não, então precisamos matar. Porque começando a matar o povo, os outros vão temer e vai negar a sua fé. E a gente vai vencer. Mas, em vez do povo negar a fé, a igreja começa a crescer de uma forma assustadora. Só que é interessante que o texto vai dizer que ele respirava ameaças. Eu até falei para a Beto, deve ter ficado pressão. Eu dei um exemplo dos toureiros. Um pitbull com raiva, babando. Justamente. Eu dei até um exemplo assim de Veneza. Existe a praga de tourada de Veneza, que os caras matam os touros ali, e aquilo ali faz parte do esporte dele. Só que se vocês observarem, os touros são uma raça de touro que é criado para matar também, morrer e matar. Só que eles estão enfurecidos. Eles têm uma técnica de ele pega um pano vermelho ali. Eles têm uma técnica de enfurecer o touro de uma forma tão terrível que, se você observar em alguns filmes de alguns relatos, eles começam a bufar. E quando ele começa a bufar, chega a fazer aquele pó cinza, sobe aquela poeira assim. E tem alguns filmes que até a fumaça assim. Chega, sai aquela poeira assim, chega, sobe assim. Ele está tão irado, porque ele está respirando, ele está botando aquele ódio para fora. Então, quando ele diz que Paulo respirava a ameaça, traz a ideia do touro ali, uma fala e a ponto de querer matar, destruir. Era o sentimento de Paulo, irmão. Era o sentimento de Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui. Você estava jogando lá no mundo. Você tem aquele cara, eu tinha camarada, eu estava muito travado com ele. Eu procurava, eu não tinha motivo, mas eu procurava na rua alguma coisa para brigar com ele, porque eu não gostava. Se eu não gosto desse cara, eu vou arrumar uma coisa. Eu vou passar para esse cara, eu vou bater nele, só para arrumar um problema. Era Paulo. Entendeu? Então era a fúria que ele tinha. A fúria que ele tinha era para matar, era para destruir. Amém? Então vamos lá, versículo 2. Como é que diz o versículo 2 no português? Aí diz assim: e perdendo cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns deste caminho. Algumas traduções diz da fruta seca, quer homem, quer mulher, os conduzisse presos a Jerusalém. Observe, Damasco fazia parte de Jerusalém ou era fora de Jerusalém? Era fora. A ira do camarada era tão grande quanto a igreja, que ele não estava medindo esforço, ele queria ir para fora. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Era como se existisse aqui só no Brasil os crentes. Aí Paulo começasse a matar gente aqui dentro do Brasil. Mas ele soubesse que lá na
na Europa, do outro lado de lá, tinha também crente. Aí ele não, eu vou matar aqui, preciso matar, eu preciso acabar onde tiver alguns dessa seita, porque o cristianismo para Paulo era uma seita, ele conhecia apenas o judaísmo. Então, essa perseguição era ele estava certo também. Pela lei, ele estava. Agora, o que é interessante observar, outra observação que eu faço aqui, é que a própria lei falava de Jesus. Que era pena de morte, outra seita. Veja só, a lei falava de Jesus. Os caras eram mestres da lei, mas não conseguiram enxergar Cristo. Por quê? O judaísmo hoje é grande? Oi? O judaísmo hoje é grande? É grande ainda. Existem judeus ortodoxos, tradicional, que não vê nem. Mas comparado ao evangelho, não para, né? O evangelho é muito maior. Até porque já existe hoje judeus messiânicos, Messias. Então o que acontece é o seguinte, veja só. De certa forma, ele está fazendo tudo isso aí por selo. Agora é interessante que ele conhecia a lei que falava de Jesus, a própria lei. A gente tem uma matéria aqui, de matéria de teologia do Antigo Testamento, que a gente fala da teologia do tabernáculo, a gente mostra que cada utensilio daquele do tabernáculo, o próprio átrio, a mesa, o pão da proposição, a menorá, a Arão da Brisa, a Arca da Aliança, muita coisa aponta para Jesus. A gente vê e eles não conseguem enxergar Cristo através da lei. Esse crescimento do povo judeu tem alguma comparação com a igreja crescendo no Novo Testamento? Quando era aprisionada por Faraó e quanto mais ele machucava, aí o povo crescia. Também. É uma associação. O antigo judeu, ele vê no Antigo Testamento as profecias, ele não analisa, não é? Sabe, não segue. Isso aí, justamente, é o que eu estou dizendo. Os caras eram mestres e não conseguem ver por quê. Jesus vai dizer: graça te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendido e revelaste aos pequeninos. Aquilo que Deus deu a você, Deus não dá nenhum detalhe. Ainda que ele leia, ainda que ele tenha todos os diplomas necessários aí. Porque o homem natural, o próprio Paulo vai dizer depois, que o homem natural não compreende as coisas espirituais. E eles esperavam um Messias top da galáxia, né? Justamente, então, e eles esperavam o Messias ditador, alguém que viesse sentasse no trono, como os Césares, os Herodianos, montasse justamente com o povo através das vagas. Deus vem que Trabalha na contramão da lógica humana. É porque, olha, Deus, ele habita na ciência. Pode observar. Jesus não precisa de muita coisa para operar o que ele quer operar na vida de ninguém. Deus trabalha na simplicidade. O cara está cego ali. Jesus poderia dizer assim: ó, tá bom, repreender aquele mal, cara. Mas Jesus vai lá, dá uma cuspida no chão, pega a barro, areia, poeira, lixo, faz uma papa ali, dá no olho do cara. Isso da perspectiva humana era para o cara ficar com o olho irritado, mais cego do que já era cego.